Olá pessoal, tudo bem? Voltamos, mais um vídeo narrado para vocês. Hoje o professor vai fazer uma flor chamada Narciso, olha que bacana. E ele já está fazendo o fundo ali com tinta acrílica. Depois, quem quiser saber as tintas que nós usamos por completo, eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas esse fundo o professor começou aí com azul fitocianina, um pouco de carmim e um pouco de verde esmeralda, né, Venélio? Sim, Fundo bem escuro, né? misturando esses tons ele dá esse fundo escurão aqui. Perfeito. Para não colocar o preto direto, né? Que eu acho o preto meio forte, né? É. Legal. E aí a gente vai ter no meio da tela, ali no centro, essa é uma tela 20 por 20, tá, galera? Vai ter um narciso, uma flor diferente, né? Ainda não pintamos aqui no canal, então o professor resolveu trazer esse passo a passo. Vocês podem ver que é uma flor de 6 pétalas e no meio ela tem ali um miolo amarelo. Ela é branca com miolo amarelo. Aí Caprichando no fundo, hein? Eu vou mesclando aqui os tons, ó. Legal. Deixando algumas cores, aí eu vou vir com umas claridades. Perfeito. E tudo na tinta acrílica. Vou falar para vocês, o Venélio tem gostado de pintar na tinta acrílica, viu? Sou testemunha aqui. Peguei um gostinho. Pegou o gosto. Eu também tenho feito vários trabalhos, enfim, tanto na acrílica quanto na óleo, porque a nossa expectativa é trazer sempre experiências diferentes aí para vocês. Vou usar um amarelo Peg aqui. Legal. Amarelo Nápoles. Para dar uma clareada, né? Isso. Umas luzes aqui no fundo. Ah, vai quebrar um pouco essa parte escura aí, legal. Deixar algumas luzes, né? Uhum. Fica só. E ó, pessoal, apesar de estar muito calor aqui, né, em São Paulo, a tinta ela não está secando rápido ali, porque o professor estava com o pincel um pouco úmido, então a tinta ali do fundo, né? Sim, eu sempre ela tô tá um dando uma pouquinho úmida. molhadinha, assim. Legal. Aí vai mantendo a tinta molhada por mais tempo, né? Sim. Bacana. Ainda vou dar uns efeitinhos, eu não ia dar, mas eu vou fazer com espátula, que eu acho que dá um efeito mais... Ah, fica muito legal, hein? mais vivo, né? Mais... Sim, ela sobrepõe com mais facilidade Sim. as camadas, né, na espátula. E quebra um pouco essas marcas do pincel, né? Que como eu trabalho com esses pincéis mais... o amarelo, né? Que tem as cerdas mais duras. Uhum. Porque no acrílico não adianta querer trabalhar com aquele pincel... De cerdas macias? cerdas macias, porque não dá certo, ele é muito delicado. Tá, e seca também, né? Seca e esse aqui é bem melhor. Perfeito. Fica mais marcado, a não né? ser que seja nos finalmente, assim, para dar os acabamentos. Perfeito. Aí a gente vem usar um pouquinho de branco, aí eu aproveito esses tons. Legal. Vou dar umas espatuladas de luzes. Show. Ele vai pegar ali o resto de palito, ó, que é o azul fitocianina, com as um pouco cores de que branco. estavam no fundo. Você vai usar com branco e vai jogar ali com a espátula. Sim, bacana. faço umas misturinhas. Ó, uma coisa bem ao acaso. Uhum. Vem pondo a tinta assim no canto. Trabalha geralmente com canto de espátula, tá? Perfeito. Aí você tem mais controle sobre a tinta, né? Sim, porque se você pegar muita tinta na espátula, aí não fica legal, né? Você tem que deixar a tinta no lugar certo da espátula já. Perfeito. Por mais verde esmeralda, jogar mais um pouquinho. Vai mesclar bem aí com verde esmeralda agora, legal. Já vai dando um pouco mais de colorido, né? Colorido no fundo. Um fundo escuro, mas Um pouquinho mais de branco, vou pondo aos poucos, né? Porque a tinta seca, então. sim. Para não desperdiçar muito material também, né?
trabalho da acrílica é esse, é não deixar, não pôr excesso na paleta para não perder tinta. Muito legal. E para você que está chegando agora, que ainda não conhecia o nosso canal, está tendo o primeiro contato através desse vídeo, fique sabendo, esse é um canal onde eu, Eduardo Messeneiro, e o professor Marcos Venelli, nós fazemos vídeos semanalmente para vocês. E tem todo tipo de vídeo aqui, para quem gosta de vídeo narrado, como o de hoje, vídeo só com música, tinta acrílica, tinta óleo, paisagem, casario, marinha, flores, enfim. Todo tipo de composição para vocês. E o mais importante, né? Tudo passo a passo. Então a gente faz ali do início ao fim para você ver e acompanhar cada pincelada. E a única contrapartida que a gente pede, já que é tudo de graça, que você compartilhe o nosso conteúdo e se inscreva no canal, que nos ajuda bastante. Sim. E agora, professor, o que vai entrar aí? Estou misturando um verde esmeralda, Um pouquinho de carmim. um pouquinho do carmim, E entrou fazer até um esbocinho aqui das folhas, né? Mistura um pouco do verde inglês. verde inglês, só para marcar aqui. Tá bom. Fazendo o cabo e vai fazer um simulado das folhas ali. As folhas do narciso são compridas, né? Ah, legal. Mais finas, né? Elas são mais finas. Beleza. Vai fazendo ali um simulado ali. O fundo ainda está meio Molhado, molhadinho, né? Muito legal. E é Eu legal vou que... misturando aqui assim o que está na paleta aqui. Beleza. Agora entrou até um pouco mais de carmim também, né? Isso. Deixa eu pôr mais tinta. Legal. A gente andou fazendo alguns trabalhos impressionistas sem narrativa, né? Porque era muita tinta, muita mistura, enfim, mais para acompanhamento. Mas esse a gente decidiu fazer com a narração para vocês. Ó, vai entrar verde, inglês e branco. Sim, para dar Agora já é a luz das folhas, né? Do cabo e das folhas. Legal. O senhor trazendo o canto do pincel de cabo amarelo, que é mais rústico, e o professor já vai deixando a tinta sobrando ali na tela. Muito bom. Fazer a voltinha. Já vai usando o pincel como se fosse uma espátula, né? Sim. Deixa sobrando bastante tinta. Aí ele põe quase nem, ele tira todo o peso da mão, que é para a tinta sobrar mesmo na tela, já que o fundo está molhado. Então, se você apertar o pincel, perdão, se apertar o pincel, ele acaba fundindo com a tinta de baixo, não dá esse efeito. Então, tem que tirar o peso da mão ali. Muito legal. Aí depois eu vou dar alguns retoques, tá? Tá bom. Reforçar mais um pouco, né? Algumas Como a partes aí de luz, né? Sim, Legal. a tinta tá molhada ainda. Aí Agora- eu vou esperar secar um pouquinho Tá bom. e vou começar a fazer as flores. Perfeito. Então eu vou usar outros tons. Vou usar o branco, Ok. um pouquinho de gris de paine. Legal. Sempre lembrando, né? Como as pétalas são brancas, então a gente não joga o branco diretamente. Entra com o gris de paine e o branco. Vou usar o amarelo indiano Ok. Isso aí já é pro miolo, né? do miolo. E Amarelo de cádmio. no final. Beleza. Vou Fechou. jogar um alaranjado, que é que eu vou pôr aqui no miolinho da flor. Eu vou já fazer ela assim, deixar ela semi-pronta, né? Uhum. Um pouquinho do carmim que já tem aqui, já vou deixar assim. Perfeito.
Já vai com um pincelzinho de cabo amarelo. Começando ali, vai começar pelas pétalas com frangipane branco e um pouquinho do amarelo indiano. Do indiano. Como o fundinho ainda está um pouco úmido, então dá para aproveitar essas nuances, tá? Do fundo Do com a fundo, flor, né? assim. Como se fosse a tinta óleo, né? Sim. Ah, legal. Dá para dar uma sombreadinha ainda, ó. É, eu tô percebendo ali que ele tá permitindo a mistura, né? Isso. Essa flor, ela é assim, ela é uma flor bem exótica, né? Ela é... Geralmente não tem aqui no Brasil, mas no exterior. Legal. Agora me pergunta aonde. Aonde? Eu não sei se é Europa ou Estados Unidos ou da onde que ela... Ou na Ásia Oriental. Onde Legal. ela dá mais. Mas é uma florzinha bem conhecida, assim. Bacana. É, ela lembra um pouco até Ah, lembra a uma rosa orquídea. silvestre. Não, lembra também, um pouquinho orquídea. aquela uma orquídea, assim, só que aquela orquídea menorzinha, sabe? Uhum. É, você falando agora é verdade. O formato das pétalas, o fundo. Já equilibrando ali alguns tons de sombra. E essa sombra que ajuda depois a dar volume nas Dá o pétalas. volume, é. Sombra no lugar certo. Às vezes a gente vai e chapa, né, o fundo e não pode chapar o fundo. Você tem que deixar o fundo bem manchado com contraste de luz e sombra no lugar certo. Aí é muito da observação, tal, de repente do modelo que você está utilizando. Colocou um pouco mais de branco, né? Mais branco. Legal. Ali já secou, né? Já tá começando a secar. Perfeito. Mas não tem problema, como a gente tá fazendo uma coisa mais estilizada, não tão... Acadêmica, né? É, Legal. Vai ficar muito bonito. dá uma repassadinha. Estica um pouco, né? Legal. Ela já vai ficando com um volume bacana. Limpa bem o pincel, agora vamos pro amarelo aqui. Vamos jogar primeiro uma base de indiano. Tá? Bem diluído na água. O indiano por si ele já é transparente, né? Até no acrílico ele já é transparente. Sim. Mas para dar uma coloração aqui. Depois a gente vai vir com outro amarelo, né? Perfeito. Eu tô na frente. Não, tá não, professor. Tá. Beleza, agora você jogou o laranja, né? E um laranja. Uhum. Vai entrar um pouco de carmim aí também com o pouquinho de laranja. carmim aqui, ó, pra Ah, fazer esse copinho dela, que ela tem um copinho aqui no meio, ó. você vai com a pontinha do pincel e já deixa o formato do Por copo isso que ali. dá a impressão que ela é uma orquídea, né? Entendi. Eu vou vir com um pincel agora mais assim, delicado. Cerdas mais macias, né? Um Isso, pincel agora chato. que eu vou usar pincel mais macio, para não arrancar a tinta, né? Perfeito. Vou usar o amarelo cádmio. Perfeito. Já tem o branco ali na paleta. Acho que é cádmio, né? Não, é amarelo claro. Amarelo, claro. Claro. Perfeito. Eu não Mas sei- poderia ser, eu acho não que sei cádmio se eu tem também não sei cádmio se tem, mas na se acrílica. tiver, pode ser. É o amarelo claro. Ainda você mistura um pouquinho de branco, né? junto Sim, com o indiano. pra ela ir já pegando assim, Sim, né? é, porque senão fica muito transparente, né? Eu posso até esperar secar um pouquinho aqui, ó. Uhum. Ela vai misturar tudo, tá? Enquanto isso eu vou fazendo Tá. as brancas. Você já deu uma impressão, mas percebeu que é melhor deixar secar, É, né? vou esperar secar um pouquinho.
Perfeito. Eu vou voltar aqui nas pedras, fazer mais sombra. Ok. Em volta do copo ali, Sim, para dar uma sombrinha aqui, que a luz está batendo da esquerda para da a direita. esquerda, né? Uhum. Tem que observar isso. Para depois dar aquele efeito. Sim. Essa sobreposição aí da sombra é fundamental, né? Sim. Muito bom. Só esse contraste da sombra que você jogou, como tinha um pouquinho do amarelo, aí já fica com volume ali já. Já deu, né? Um volumezinho. Já. A tinta acrílica seca rápido Ela já mesmo. tá seca, mas não tem problema porque Sim, você estica a tinta, né? Molha um pouco e estica, molha né? um pouquinho e vai trabalhando, ó. Uhum. Eu, assim, para alguns efeitos eu prefiro a tinta já seca, melhor ainda, né? Olha que legal. A pincelada no lugar certo, da forma certa, já dá um efeito muito bacana. Eu vou esperar secar mais e vou voltar para as folhas, tá? Como Perfeito. eu falei, tem algumas coisas que precisa esperar secar também para dar o efeito, senão ela Senão não rola. não fica. Você vai com um pincel mais delicado também ali nas folhas, né? Sim, vou revisitar. Perfeito. Aí você está usando esmeralda. Esmeralda com carmim, Ok. para dar uma... Fazer a sombra ali das folhas. Bacana. Já vai dando um efeito, ó. Bem diferente, hein? Vai aparecendo volume ali nas folhas. As folhas mais compridas, mais soltas. O professor marcou ali onde ia estar as folhas e agora ele vem trabalhando ali de leve. Algumas estão ainda um pouco molhadas, Ainda né? tá molhado, ó, pode até aproveitar. Uhum. Só tô definindo mais, né, porque elas não ficaram com contraste assim, então... Tá. Isso é bom que a gente vê também. Ó, já fez um corte ali muito legal, hein? É bom que a gente vê também como que a gente pode ir melhorando, né? Aquilo que você já previamente definiu. Você está aproveitando ali o Pode fundo. até cortar mais a flor em volta. Ela está ficando mais definida, né? Legal. Nosso contraste, os recortes entre luz e sombra é fundamental, né? Fundamental. Olha como muda a cara da flor. É impressionante. Vamos voltar para as luzes das folhas. Tá, amarelo cádmio, ou melhor, amarelo claro, inglês e um pouquinho de branco. Agora eu venho com os cortes mesmo para marcar, tá? Tá bom. Pincel de cerdas macias. Show, hein? Viu que nem sempre é na primeira que a gente já faz, né? Sim, você definiu, né, mais ou menos onde elas Isso. estariam e aí você veio retrabalhando agora. Agora tá ficando sensacional. O legal é que o fundo já vai ficando meio seco Aí fica essas pinceladas meio falhadas, né? e uma encostadinha que você dá com uma tinta mais carregada ali já fica, né? Uhum. É gostoso trabalhar com a acrílica depois que você já se familiarizou com ela. É. No começo é um pouquinho difícil. É, Para quem está muito no óleo, vai trabalhando com tinta acrílica, é um pouquinho diferente. Mas vai se adaptando e vai ficando legal. Bom que você aumente o seu repertório, né? Além de pintar com tinta óleo, pinta também com acrílico.
Legal. equilíbrio, né? Bacana. Limpeza dos pincéis na água. Agora vamos vir com uma camadinha mais de amarelo aqui, de novo. Tá? Já deve ter secado um pouco, né? Vai fazer o desenho do copinho ali. Legal. Cantinho de pincel. Uhum. Branco e amarelo claro. Isso. Olha que legal. Observando a luz do copinho também, né? Ó. Uhum. Como ela está vindo da esquerda para a direita, pega de leve nas pétalas de cima e mais forte nas pétalas de baixo. Muito legal. Ainda não acabou não, viu? Depois ainda tem mais Não, revoltas. tudo bem. Agora vamos vir com branco. Tá. Recorte da pétala. Pincelado de dentro para fora. Ó. E já vem falhando ali, fazendo um degradê para ficar o formato da pétala. Sim. E dá-lhe branco, né? Vai precisar de bastante branco aí. Já secou, né? Já tá secando. Bacana. Eu vi que você passou o pincel, ficou falhado ali, já deu para perceber. Como se fosse trabalhar com óleo também, tá? Mas Tá bom. o bom é que você põe ela agarra. Sim. O óleo já não faz isso. Não. O óleo demora para secar, né? Você teria que esperar bastante aí para poder dar esse efeito ou carregar mais ainda na tinta, né? Olha que movimento bacana da pétala. Esses recortes aí são fundamentais, hein? É, para dar o movimento, né? Isso é o que se a gente aprender contigo aqui no canal, quem aprender esses recortes aí, ó, pinta folha, pinta pétala, pétala de rosa de margarida, esses recortes são os segredos aí dessa pintura leve que o professor traz para nós aqui sempre nos seus vídeos. Mesmo carregado de tinta, você vê muito movimento. E é pétala por pétala. E olha como ele deixa sobrando ali a sombra mesmo, né? Não tampa tudo. Nossa, aqui no vídeo tá sensacional. Viu como Tá ela vai brotando, né? Vai acendendo. Vai. Aí aquele fundo escuro, ele se torna protagonista também, né? Porque quando você faz o fundo muito escuro, assim você olha e fala, meu Deus, tá escuro demais, será que vai ficar bom? Aí quando você joga o elemento principal, que é a flor, com essa claridade toda, aí a gente percebe que o fundo tinha que ser escuro mesmo, para dar esse destaque. Tá sensacional, muito bonito. Vou voltar aqui pro amarelinho ainda, porque ela tem que nem uns franzidinhos assim, né? Tá. Já estava bom, agora vai ficar melhor ainda. Ah, tá, uns recortezinhos aí. Fazer Legal. umas preguiadinhos, pregas, né? Uhum. Um babadinho. É, um babado, né? Tipo uma renda. Um babadinho ali. Ah, puxa ali para dentro com o pincel. Bacana. Olha que bonito que vai ficando. Agora você já está definindo até o formato dele. Sim. O pincel vai tirando a tinta. Sim.
dar uma... Legal. Agora ficou mesmo aquele bocal da orquídea, né? Olha, mas ficou show aqui, hein? Eu tô olhando na câmera para ver a experiência de quem vai estar assistindo o vídeo, né? Então eu olho ao vivo e olho na câmera. Galera, tá fiel ao que o que eu estou vendo aqui ao vivo. Muito bom. É porque aqui a gente faz uma coisa mais básica, né? Mas o acrílico, ele oferece muita possibilidade, de você refazer por cima, ó, você trabalhar mais também. Deixar mais... E não é que nem o óleo detalhado, que vai né? usando uma tinta em cima da outra. Você pode... O bom é que ela vai secando e você pode vir com a luz Mais uma vez, né? mais de uma vez por cima, que aí não tem problema, que ela já tá sequinha, né? O acrílico tem essa característica mesmo. É tudo uma questão de adaptação, né? E eu falo muito isso porque você praticamente não pintava com acrílico, né? Nem eu, né? Pra falar a verdade. Nunca tinha pintado. Mas a gente vai para poder trazer experiências novas pro pessoal aqui no canal. Ah, legal. Entendi o que você fez. Deixou o bocal virado mesmo agora. Sim. Sensacional, Venélio. Vou usar um pouco mais de carminho aqui no miolo, no centrinho. Tem que nem um Pestilo. pistilo, né? Tá ok. Nossa, muito bonito. E é gostoso ver você pintar assim com uma facilidade, com calma, característica dos nossos vídeos aqui narrados, né? Bate-papo de ateliê, enquanto o professor vai fazendo a parte que vos cabe, que é pintar. Mais alguma coisa ou tá bom? Eu acho que isso aqui é uma aula... Acho que já tá bom, né? Eu porque acho que ficou excelente. É uma coisa só assim para explicar. Vai ficar um vídeo curto também, bacana, gostoso. Uma explicação só. Ficou 10. 10, 10, 10. Tá muito bonito. Vai dar aquela tradicional afastada na cadeira, acompanhada. Ó, dá uma olhada aqui na câmera para você ver como ficou bonito, ó. Tá? Show de bola. Galera, mais uma vez, hein? Vídeo finalizado com sucesso e dessa vez uma flor diferente, narciso. Uma experiência aí com tinta acrílica, vídeo narrado, já que vocês curtem bastante. E não se esqueçam, hein? Quem está chegando agora se inscreve no canal. Quem já está inscrito, não deixa de compartilhar, não deixa de curtir e de comentar. Isso nos ajuda muito a dar engajamento aqui no YouTube, tá bom? E como sempre, eu vou deixar aquele beijo, aquele abraço e valeu!